Olá, meus queridos irmãos, uma boa noite a todos, ou bom dia, boa tarde, a depender do horário em que vocês estarão nos assistindo. É com muita alegria que eu estou aqui hoje para poder compartilhar com vocês alguns ensinamentos da doutrina espírita, alguns ensinamentos do Evangelho de Jesus, nestes momentos em que nós não podemos nos encontrar, né, nós podemos estar presentes um ao lado do outro, pelo menos possamos trocar experiências através dos ensinamentos que Jesus nos traz, que essa doutrina nos traz, e que esses ensinamentos possam acalmar os nossos corações nesses momentos em que nós estamos vivenciando. São momentos difíceis, porém necessários. Nós sabemos que situações como essas permitem que a sociedade possa progredir. Situações como essa trabalham em cada um de nós as virtudes que nós necessitamos para traçar a evolução programada antes da nossa encarnação. Porém, situações como essa também estimulam muito o medo. O medo, por sua vez, nos deixa aflito e essa aflição gera sofrimento. Porém, o medo e o sofrimento são as duas coisas mais ilusórias que nós criamos enquanto vivemos. O medo e o sofrimento são ilusões. E como exemplo, para poder provar isso, que é uma ilusão, a gente pode citar uma pessoa que tem uma fortuna imensa, né, que seja milionário, e por algum motivo essa pessoa venha a perder essa fortuna. Fique pobre, não tenha mais absolutamente nada. Essa pessoa pode vir a sofrer muito por conta do acontecido. Mas esse sofrimento é uma ilusão. É uma ilusão porque essa pessoa acreditava que era possuidora de algo. E a gente sabe que enquanto espírito que estamos encarnado, nós não possuímos nada, a não ser as nossas virtudes, a não ser as experiências que nós vivenciamos, os nossos conhecimentos. Isso é de posse do espírito. Todo o resto é transitório. Então, a ilusão da posse é que fez com que essa pessoa que perdeu tudo que tinha sofresse. Então, o sofrimento, o medo são ilusões, porque a única realidade que existe no universo, a única realidade existente é a lei de amor. E a lei de amor é a lei que rege todo o sistema a qual estamos inseridos. E quando a gente nega a lei de amor, é que nós vamos gerar sofrimento para as nossas vidas. Eu preparei esse estudo com o intuito de acalmar um pouco os nossos corações diante dessa situação em que nós estamos vivenciando. É uma situação em que há a necessidade de uma entrega por nossa parte nas mãos de Deus. É necessário que a gente confie na sua providência. É necessário que a gente aceite a situação que surge e que a gente, acima de tudo, agradeça. Porque é essa situação, é esses acontecimentos de agora que vão favorecer o nosso crescimento. Mas é necessário essa entrega. É necessário essa confiança, como uma história que eu ouvi há pouco tempo atrás de uma pessoa que estava se afogando no mar e o salva-vida, quando chegou próximo a ele para salvá-lo, ele disse o seguinte: olha, eu vou te salvar, mas não tente me ajudar, senão nós dois vamos morrer. Entrega, deixa que eu conduzo daqui para frente. E a pessoa que estava se afogando fez isso e deu tudo certo. Se ele tentasse de alguma forma auxiliar, provavelmente os dois teriam sucumbido, os dois teriam morrido ali. Então, esse é o momento em que nós precisamos confiar e nos entregar a Deus, mas para isso a gente precisa deixar de lado o medo e focar mais no amor, na lei de amor que rege o universo, porque
O amor e o medo são sentimentos contrários. Não é o ódio que é o contrário do amor. É o medo. Porque é o medo que faz a gente segurar aquilo que a gente acredita ter. Já o amor permite que a gente compartilhe tudo com os outros. O medo sufoca. O amor, ele mostra afeição. O medo, enquanto ele oprime, o amor liberta. O medo irrita, o amor acalma. O medo critica e o amor regenera. Então, é através da confiança no amor de Deus, nessa lei, na única realidade que existe, que é a lei de amor, que a gente vai conseguir suporte, a estrutura necessária para vivenciar, para passar por essa situação sem que isso gere sofrimento, sem que isso gere aflições em nossas vidas, para que a gente consiga passar e compreender que está tudo acontecendo da forma como tem que acontecer. Tudo. Tem uma frase que nos diz, e inclusive é o tema da palestra, que diz: entrego, confio, aceito e agradeço. Essa frase, para cada momento de dificuldade, para cada dor, para cada sofrimento que a gente esteja vivenciando, se nós repetirmos essa frase, entrego, confio, aceito e agradeço, a gente vai perceber que o nosso sofrimento diminui. Porque a gente começa a sentir que o amor de Deus alcança a todos nós, a todos os momentos. Mas para isso é necessário que exista, de fato, a entrega a Deus. Quando Jesus nos disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei, ele estava falando justamente de entrega. Se a gente chegar até Jesus e não nos entregarmos a Ele, não vai ter nada que Ele possa fazer pela frente. A não entrega é como você querer ir no médico, é como a gente ir até um médico e sugerir para esse médico o tratamento que ele terá que fazer. A gente vai sugerir para o médico o tratamento necessário para nós mesmos. Então, não há entrega, não há como ser feito nada pela gente, porque nós mesmos não permitimos que isso seja feito. Então, nós acabamos buscando em nossas vidas a ter o controle da situação. Porém, a busca pelo controle, ela é ilusória. Nós temos que aceitar que não temos o controle de absolutamente nada na vida. A única coisa que nós temos controle é sobre as nossas decisões. As escolhas que eu faço é a única coisa que está no meu poder. Todo o resto foge do meu controle. E quando a gente aceita isso, a gente consegue se submeter a esse fluxo, a gente consegue fazer essa entrega nas mãos de Deus e permitir que Ele traga para nós o melhor. Porque se a lei que rege o universo é a lei de amor, se eu me entrego a Deus, tudo que vai me acontecer é uma consequência da lei de amor. E não uma consequência da minha tentativa falha, porque sempre vai ser falha essa tentativa, de ter o controle sobre algo que eu não tenho controle. Por exemplo, imagina que você está interessado numa pessoa, né, e resolve convidá-la para sair. Essa é a única coisa que está sob o seu controle. Convidar. Depois que você convida essa pessoa, ela pode simplesmente recusar, não querer ir. Ela pode falar que vai, marcar o horário e não ir. Ou ela pode marcar, né, querer sair com você, mas na hora H o pneu do seu carro fura, você fica doente ou ela fica doente, alguém na família tem algum problema e você acaba não podendo ir. Então, não temos controle sobre nada, a não ser sobre as nossas escolhas, sobre a decisão que tomamos. Todo o resto é uma entrega. E a gente pode perceber a situação nobre de Paulo de Tarso, quando ainda, né, era Saulo, que mudou o nome para Paulo posteriormente, e que ele estava à porta de Damasco, ainda não tinha se convertido, e que Jesus se apresenta
para ele e diz: Saulo, por que me persegues? E naquele momento, Saulo se ajoelha e a única coisa que ele diz para Jesus é: Senhor, que queres que eu faça? Naquele momento, Saulo, posteriormente Paulo, ele se entregou. Ele percebeu que dali para trás, toda a tentativa de controle que ele tentou ter diante da própria vida resultou em erros. Ele percebeu isso naquele momento. E naquele momento ele se entregou. Que queres que eu faça? Ou seja, ele tomou a decisão. Ele escolheu se entregar. A partir dali, tudo o que lhe aconteceu foi uma consequência dessa entrega. E vai a sugestão para quem ainda não leu o livro, Paulo e Estevão, é um livro ótimo, leiam, e que vocês vão ver que Paulo, ele foi conduzido pela lei de amor. Foi difícil, né? Passou por situações, por momentos em que muitos de nós talvez não suportaria, talvez não conseguiria, mas a entrega dele foi tão grande que permitiu que ele passasse por essa situação. Da mesma forma nós. Hoje nós estamos sendo convidados para fazer essa entrega. Entregar a Deus. A entrega, porém, ela só vai ser possível se nós conseguirmos confiar no amor de Deus, que é uma lei existente no universo, é uma lei muito bem tratada no livro dos Espíritos, que é o capítulo que trata da lei de justiça, amor e caridade. Tudo no universo é sustentado por essa lei. No entanto, a lei de amor, nós não podemos analisá-la sem tratar de outros aspectos dessa lei, que é uma lei só. Porém, ela tem um aspecto de justiça, do amor e da caridade. Esses três aspectos formam uma única lei e perfeita lei, que coloca tudo, absolutamente tudo no universo em perfeita harmonia. Ela tem essas três características e nós podemos analisar ela de forma distintas, porém, essa distinção não pode ser trabalhada de forma separada. São uma única lei, né? Porém, o seu aspecto de justiça é o que permite com que a gente colha os frutos daquilo que nós plantamos. As consequências, a lei de ação e reação. Tudo aquilo que a gente faz gera consequências. E essas consequências chegam até nós. Hoje, amanhã, depois, numa próxima encarnação, a verdade que nós temos é que essa consequência vai chegar. A consequência do que a gente faz volta para a gente. A consequência daquilo que a gente pensa. Né? Às vezes nós temos pensamentos nocivos, pensamentos de raiva, de ódio, e esses pensamentos alteram todo o nosso corpo físico. Diminui o nosso tempo de vida, nossa encarnação diminui. Né? Os nossos sentimentos, principalmente os nossos sentimentos, eles criam a nossa realidade. Os nossos sentimentos criam a nossa realidade. É muito importante a gente se dar conta disso. Por exemplo, imaginem que uma pessoa que ela tem nela um sentimento de autodesvalorização enorme. Ela não dá a ela mesma o valor que ela tem. Né? Então ela vibra isso. O sentimento dela é de autodesvalorização. Que tipo de pessoa essa criatura vai atrair para perto dela? Porque se ela atrair somente pessoas que lhe valorizam, que lhe deem amor, que dê atenção, que dê cuidado, ela nunca vai perceber o distúrbio que ela carrega dentro dela. Ela nunca vai perceber o sentimento de autodesvalorização que ela tem, porque todas as pessoas que estão ao redor dela valorizam ela. Então ela vai achar que ela é valorizada. Então isso não acontece. Essa pessoa com um sentimento de autodesvalorização vai atrair para ela pessoas que não lhe dão o devido valor. É uma cópia. O que acontece dentro de nós
acontece fora de nós. É uma forma do universo, é uma forma que Deus encontra de mostrar para a gente os conflitos que tem dentro de nós e que a gente não consegue se conscientizar. Então, olha à sua volta. Que tipo de situação está acontecendo? Quais são os ciclos, às vezes situações que a gente acredita que venceu, passa pouco tempo depois, aquilo se repete em nossa vida, a gente resolve, se repete de novo. O que tem acontecido na sua vida? O que tem acontecido na nossa vida? Estar atento a isso, porque é um espelho, é um reflexo do que eu carrego aqui dentro. E isso só é possível através da lei de ação e reação, que se exprime na lei de justiça, amor e caridade. É a justiça de Deus agindo, colocando equilíbrio nas coisas, permitindo que a gente colha os frutos daquilo que nós emanamos. Aquilo que a gente emana volta até nós como um feedback, mostrando isso é bom, isso não é bom. Isso gerou consequência que me deixou alegre, que me deixou feliz. Isso gerou consequência que me fez sentir dor, que me fez sofrer. Então, através daí, a gente consegue distinguir o que é bom do que é ruim, através da justiça de Deus. E outro aspecto dessa lei é a caridade. Deus, ele está sempre nos auxiliando. Ele está sempre oferecendo as condições que nós necessitamos para nos manter de pé. Nós temos sempre o que nós necessitamos para aprender, para evoluir. Nós estamos aqui encarnados. Nós temos exatamente a vida que precisamos ter para lapidar, para trabalhar em nós aquilo que precisa ser trabalhado. Então, esses dois aspectos, justiça e caridade, somadas ao amor, criam uma única lei. E como é que esse amor de Deus atua em nossas vidas? Por exemplo, ele permite que a gente seja o que a gente quer ser. Deus nunca vai nos impor absolutamente nada. A lei de justiça, amor e caridade, elas trabalham, a justiça permitindo com que a gente colha as consequências das nossas atitudes, a caridade nos dando o suporte para que a gente caminhe e o amor, permitindo que a gente faça absolutamente tudo o que a gente quer fazer. Esse é o livre-arbítrio e é a maior expressão de amor, porque o amor ele liberta, é libertador. A gente pode lembrar no livro Há 2000 anos, quando Emmanuel, na época senador Públio Lentulus, ele se encontrou com Jesus. E nesse encontro, Emmanuel acreditava que até estava sonhando, e Jesus disse para ele que ele não estava sonhando, que na verdade, naquele momento, ele encontrava um ponto de referência para a regeneração da alma dele. Era um ponto de referência. Não tem como. Emmanuel, antes do Cristo, antes do encontro com Cristo, era um, depois do encontro com Cristo, era outro. No entanto, porém, o que Jesus falou para ele depois disso foi: está, porém, no teu querer aproveitar esse momento agora ou daqui a alguns milênios. Então, quando Jesus falou isso, ele deixou claro para nós que o amor que ele sentia não permitia que ele forçasse o Públio Lentulus a segui-lo. Não permitia que ele obrigasse ele a fazer o que ele achava, o que era o certo. No entanto, ele tinha uma certeza. Se ele não fosse agora, ele iria depois, daqui milênios, daqui 10, 20, 30, não importa. Porque Jesus tem certeza de que esse caminho vai ser trilhado por todos nós, agora ou daqui milênios. É uma consequência natural. E por ter essa certeza, é que o amor que Jesus sente por cada um de nós permite que a gente seja exatamente o que a gente é. E é ser o que nós somos que vai permitir que a gente trabalhe tudo aquilo que a gente é. É preciso acolher a nós mesmos, aceitar não só as nossas qualidades, mas também os nossos defeitos. Eles precisam ser aceitos para que a gente consiga, então, ter um ponto de referência para poder trabalhá-los, para poder modificar.
para poder trazer as virtudes que nós necessitamos e que estamos aqui para trabalhar. Então, essa entrega só é possível se a gente confiar que a lei que rege o universo é uma lei de amor. Porque quando a gente consegue aceitar, quando a gente consegue entregar e confiar nessa lei de amor, a gente aceita. A gente aceita a situação, a gente aceita o presente como ele é. A gente aceita a vida como ela é. E é apenas a aceitação das situações que nos acometem, que acontecem conosco, é que vai permitir que a gente consiga, de alguma forma, modificar a nossa situação e criar um futuro melhor. Apenas quando a gente aceita tudo o que está acontecendo, é que a gente vai conseguir encontrar a força necessária para modificar. Né? É aquela frase que Chico Xavier nos falou: ninguém pode voltar atrás e recriar o passado. Não dá, é impossível. Mas qualquer um pode começar agora e criar um novo futuro. Mas para eu começar de agora, eu tenho primeiro que deixar a culpa de lado. O que passou, passou, foi experiência. O sentimento de culpa é o pior sentimento que a gente poderia carregar em nossas vidas, porque ele nos deixa estéril. A gente fica com o olhar voltado para o passado, a gente pega a cabeça que a gente tem hoje, a informação que a gente tem hoje, e tenta voltar isso lá atrás, numa situação em que eu não pensava da forma como eu penso, não agia da forma como eu ajo hoje, e isso é uma injustiça tremenda, porque eu não tinha aquele conhecimento na época. Então, imagine agora a situação em que você mais se arrepende. A pior atitude sua até hoje. Tira daí o sentimento de culpa. O que resta? Aprendizado. É a única coisa que sobra, aprendizado, e é a única coisa que a gente precisa carregar. Culpa, não. Eu cito aqui mais uma vez o exemplo de Paulo. A quantidade de atrocidades que Paulo tinha feito caçando os cristãos. Quando Jesus apareceu para ele, perguntou: por que tu me persegues? Ele não sentiu culpa. Ele se colocou à disposição. O que o senhor quer que eu faça? Porque se naquele momento ele parasse e ficasse remoendo tudo aquilo que ele fez no passado, a gente não teria o cristianismo da forma como a gente tem hoje. Então, deixar a culpa de lado, aceitar todos os nossos defeitos, todos os nossos erros, acolheram. Isso faz parte de mim. O que eu sou hoje, o que vai permitir que eu crie um futuro melhor, só vai ser possível se eu aceitar isso. Então eu trago as experiências e abandono toda a culpa. E aí, a partir daí, eu consigo criar, moldar um futuro diferente através da minha postura hoje. Como? Aceitando que está tudo certo. Tudo acontece da forma como tem que acontecer, até porque tudo é consequência da lei de amor. E se está acontecendo é porque está colocando equilíbrio em algo que estava desequilibrado. Então é aceitar, porque a dor é inevitável. A gente sente, e a dor é uma consequência desse processo de equilíbrio. A dor é uma consequência de deixarmos a ilusão de lado. Quando a gente deixa a ilusão e a gente se depara com a realidade, né, é a mesma sensação da gente estar no escuro e ter contato com uma luz muito forte, os olhos ardem, dói as vistas. Por quê? Porque a gente começa a enxergar o que antes a gente não via. A gente começa a colocar lucidez, equilíbrio, e isso gera dor. Agora, o sofrimento, ele é opcional. Por que o sofrimento ele é opcional? A dor não, mas o sofrimento sim, porque o sofrimento ele advém da não aceitação da situação, da circunstância. Se a gente olhar para essa situação hoje da pandemia com um olhar de não aceitação, por que isso tem que estar acontecendo? Tantas pessoas morrendo, tantas pessoas desempregadas, tantas pessoas passando por dificuldade, o medo de ser
contaminado, medo de ser mais um na estatística aí, morrer, desencarnar, né? Esse processo de não aceitação gera sofrimento. Agora, quando eu aceito a situação em que eu estou inserido, eu encontro ali oportunidades de recriar, de me moldar. Eu encontro ali oportunidades de ser um instrumento da vontade de Deus, de auxiliar quem quer que necessite, né? De, através do pouco que eu tenho, do pouco que eu sou, eu levar o pouco para alguém. E se a gente ficar preso no sofrimento, né? Como eu falei aqui, no sofrimento de ser mais um na estatística, sofrimento porque várias pessoas estão morrendo e a maior ilusão que poderia ter é o sofrimento que advém da perda de alguém, apesar de ser muito difícil, mas é uma ilusão, porque nós, enquanto espíritas, sabemos que não existe essa perda. A morte não existe. Então, todo o sofrimento que advém da morte, dessa sensação de perda, é uma ilusão. E a gente vai conseguir lidar com ela melhor quando a gente realmente compreender que a morte não existe, que isso aqui que nós estamos vivenciando enquanto encarnado é um estágio, é uma etapa só. Logo nós estaremos do lado de lá e esse sentimento, essa ideia de separação é também ilusória. Então, ficar apegado ao sofrimento, estar sofrendo é um reflexo da não aceitação do que se está vivenciando. Porque quando a gente se entrega, quando a gente confia e quando a gente aceita, a gente encontra força para poder agradecer, para poder ser grato por tudo aquilo que está acontecendo. Porque nós estamos reencarnados justamente para evoluir. O livro dos Espíritos nos fala isso. Para que serve a reencarnação? Para que a gente evolua. Nós estamos aqui para passar por experiências. São experiências que são necessárias para lapidar o nosso espírito. É necessário. Então, são experiências que nos vêm com uma forma de aprendizado. E quando a gente entende que são experiências necessárias, a gente passou pelo processo de entrega, de confiança, de aceitação, aí a gente consegue agradecer por tudo que nos acontece. Em tudo dai graça, já dizia Paulo, em tudo dai graça. Em tudo que acontece, seja bom ou ruim, no nosso ponto de vista, porque não existe bom ou ruim, que tudo que acontece é fruto do amor de Deus para conosco. É uma consequência das nossas atitudes e vem como para colocar equilíbrio. São experiências necessárias para o nosso aprendizado. Por que eu falo tanto isso, que são experiências necessárias? Lá na questão 621 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta onde está escrito a lei de Deus. E a resposta que os Espíritos nos dão é a seguinte: a lei de Deus está escrita na consciência. Não é no Evangelho segundo o Espiritismo que a lei de Deus está escrita, não é na Bíblia, não é em nenhum livro. Está escrito na consciência. A lei de Deus está escrita na nossa consciência, ou seja, nós já temos toda a informação que nós precisamos. Tudo está na nossa consciência. Agora a gente precisa vivenciar. A gente precisa experimentar. Vou dar um exemplo. Imagina que você tenha lido esgotou todo o material que fala sobre construção de casa. Você sabe tudo. Teoricamente, você sabe como construir uma casa, desde o alicerce até o acabamento. Mas você nunca construiu uma casa. Nunca. Então é preciso pegar todo esse conhecimento, toda essa informação e passar pela experiência de construir uma casa. Então, a lei de Deus, ela está na nossa consciência. A gente tem toda ela conosco, mas é preciso experimentar, é preciso exercitar, colocar essa lei em prática para que a gente consiga lapidar o nosso espírito e conseguir evoluir. Então, quando a gente consegue compreender isso, a gente consegue modificar toda a nossa postura diante não só dessa situação que nós estamos vivendo, mas diante de
qualquer situação. A gente agradece por estar aqui e conseguir modificar a única coisa no mundo que a gente é capaz de modificar, que é a nós mesmos. Somos as únicas coisas que está no nosso poder modificar. Nada mais eu consigo modificar. E quando eu percebo isso, quando eu começo a agir, colocando em prática isso que deveria ser um mantra, né? A nossa vida fica muito mais leve, fica muito mais simples viver a vida. Entrego, confio, aceito e agradeço. Quando a gente consegue de fato colocar isso em prática, a gente percebe a ligação que existe entre todas as criaturas e Deus. Porque nós estamos ligados a Deus, nós não estamos longe de Deus. Deus não está lá e a gente de cá. Nós estamos integrados. Deus e nós podemos analisar isso como sendo um só. Nós todos, o universo todo, nós somos uma única coisa. E não é orgulho, não é pretensão da nossa parte pensar isso. Porque o próprio Livro dos Espíritos nos diz que Deus, ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Então, se eu não assumir que eu sou parte desse sistema, eu estou querendo dizer que existe um lugar que Deus não existe, que Deus não está, que é em mim. Porém, Deus está em tudo. Deus está em todos, em absolutamente todas as criaturas do universo. E isso mostra a ligação íntima que nós temos com Ele. E é através dessa ligação aí que a gente tem a oportunidade de entregar a nossa vida, entregar a nossa existência a essa lei que rege o universo, a lei de amor. Então, eu espero que essas 4 frases, não precisa memorizar esses mais de 30 minutos de falatório aqui, não. Memoriza essas 4 palavras. Entrego, confio, aceito e agradeço. Memoriza isso. Repete essa frase. Repete essas 4 palavras diante de cada situação, de cada dificuldade que surge, especialmente nesse momento em que nós estamos vivenciando agora. Repita essas 4 palavras. E você vai ver que a vida vai ficar mais fácil. Nós vamos passar por um processo assim de leveza, de confiança na lei de amor muito maior e vamos conseguir vivenciar isso aqui muito mais forte e nós vamos conseguir trazer aqui para o nosso coração as experiências e os sentimentos que a gente necessita e eu tenho certeza que essa encarnação que a gente está vivendo vai ser a mesma experiência que Emmanuel passou quando encontrou com Jesus. Vai ser um marco, uma divisão entre o que a gente era antes e o que a gente era depois. Eu tenho certeza que muito crescimento, muita coisa boa vai vir através disso que a gente está vivenciando hoje. A gente precisa acreditar, a gente precisa aceitar que a lei de amor que rege o universo, o amor de Deus está alcançando cada um de nós nesse momento. É a oportunidade que nós estamos tendo. Eu espero de coração que eu tenha conseguido trazer algumas palavras assim que aliviou, né, que diminuiu um pouco a aflição de cada um de nós. São momentos difíceis, são momentos conturbados, mas são momentos necessários. Eu espero que todos fiquem bem, que tenham uma semana repleta de bênçãos. Vamos acreditar no amor de Deus. Muito obrigado a todos. Tenham uma boa noite e uma ótima semana.